Olá! Quinta-feira, 30 de setembro de 2021, eu estou aqui para te dar um grande abraço, manifestar o meu agradecimento por sua força, por seu prestígio, por seu apoio. É por isso que eu estou aqui todo dia, para lhe trazer informação e opinião independente, não é imparcial, é independente. Imparcial não, sou do seu lado, do lado do povo, do lado do cidadão. O lado oposto de onde estiver essa turma da chamada Faria Lima. A Faria Lima, né, da piada da burguesia paulistana bolsonarista, foi representada pelo senhor Otávio Facuri, o financiador de fake news, acusado disso pelo Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria-Geral da República e pela CPI da Covid, mas, sobretudo, o financiador do tal do Instituto Força Brasil, de um coronel Elcio aí que andou fazendo a história mais sórdida dessa pandemia é a do Instituto Força Brasil, porque eles são negacionistas, fazem propaganda contra a vacina, dizem que a vacina é assassina e participam de negociatas oferecendo vacinas com sobrepreço ao governo brasileiro, não é? Essas contradições bolsonaristas se completam com aquela coisa que todo mundo já percebeu. Nas redes sociais são falcões, estão dispostos à briga, afiam as garras, amolam o bico. Aí quando chegam a enfrentar pessoalmente, aí afinam, pedem desculpa. Por isso que eu digo, modalidade 1, lei número 1, não desculpar essa gente, não desculpar. As desculpas são hipócritas, hipócritas com I, sem H. Por quê? Porque eles todos são covardes, covardes quando atacam pelo computador e covardes quando afinam pessoalmente. Agora hoje, o senhor Otávio Facuri, hoje, quinta-feira, 30 de setembro, o senhor Otávio Facuri, grande empreendedor imobiliário, um dos família benemérita do Hospital Sírio-Libanês, segundo ele mesmo disse, meus amigos, teve que ouvir uma desconstrução da sua imagem, do seu discurso, pelo senador Fabiano Contarato. O senador Fabiano Contarato é homossexual, tem uma família, marido, filhos, e fez um discurso emocionante antes do depoimento dele a respeito das tentativas de desqualificação que ele fez, baseado exclusivamente em preconceito, que é a coisa mais nojenta, mais criminosa que existe, é o preconceito. Alguém achar que é melhor do que o outro por causa da cor da pele, por causa da opção sexual, por causa da religião. Ora, que bobagem, né? Pois é, o Fabiano Contarato, que foi ofendido por ele, respondeu à altura com um discurso que repercutiu no Brasil inteiro. Olha aqui, ele pediu desculpa, disse que não foi a intenção dele. Foi! Conversa mole é essa, ô covardão? Conversa mole é essa. O que é certo é que continua fazendo a pregação negacionista, ou seja, continua mentindo, dizendo que as vacinas não passaram pela terceira etapa. O que é isso? Né? Fazendo campanha dizendo que os filhos não vão tomar vacina porque ele zela pela saúde dos filhos. A vacina não é só uma questão dos filhos, é uma questão do país inteiro, da nação, do povo, é uma questão da humanidade. Todos os candidatos a esse vírus terrível precisam que as pessoas se vacinem e que usem máscaras, ao contrário do que ricaços, alienados e estúpidos como esse e capitães sem noção, como o Jair Bolsonaro apregoam, né? Agora, tudo isso é baseado na liberdade de expressão. Além do senador Fabiano Contarato, eu gostei muito do discurso lá da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que disse o seguinte: mas é muito engraçado, o senhor está aí defendendo a sua liberdade de expressão, mas eu estou cansada de ver nas redes sociais o senhor processando pessoas que o criticam. Ah, não pode ofender. Agora, ele pode.
A família dele não pode sofrer ofensa, a dos outros pode. É típico do bolsonarismo, né? É tudo eu, não tem nada a ver com Deus. Tudo eu, como dizia aquele personagem do Chicanísio, no programa Chico City, que era dirigido pelo Carlos Manga na TV Globo. Né? Você quer saber, ter uma ideia do linguajar do Bolsonaro, da defesa que ele faz do nazismo, da defesa que ele faz da direita estúpida, da defesa que ele faz do negacionismo? Não, do Pinochet, elogiou o Augusto Pinochet no WhatsApp. Não deixe de ler uma reportagem do Paulo Capelli no Globo, contando que foi os WhatsApps do presidente das últimas semanas foram divulgados e publicados no Globo, né? Um vazamento. Né? Pois é isso aí. Hoje, nessa quinta-feira, na sessão da CPI, o presidente Omar Aziz avisou que o relatório será posto em discussão e votado no dia 20 de outubro. Né? E o meu amigo Zeca Cunha, um empresário que eu ouço sempre sobre economia, me fez uma lembrança sobre saúde. Como é que pode um plano de saúde ter um hospital? Não pode. O Zeca tem toda a razão. O plano de saúde tem que ser independente de qualquer hospital. O hospital tem que atender todo mundo por igual e não apenas os clientes do... É por isso que aconteceu isso no tal do Prevent Senior, né? Por falar nisso, o Zeca tem razão, hein? Por falar nisso, meus amigos, até a Câmara Municipal de São Paulo abriu uma CPI sobre a Prevent Senior, né? Eu chamo de O porque é um plano de saúde, mas posso chamar também de A porque é uma rede de hospitais, né? E no caso, os crimes mengelianos eram cometidos, segundo denúncia das vítimas, no hospital, onde havia, em relação ao plano, segundo define o Zeca, e eu concordo, conflito de interesses. Aliás, ontem, no vídeo de ontem, eu falei muito criticamente do desempenho negativo, do desempenho nulo, sonolento, calhorda dos conselhos de medicina, tanto o federal quanto os regionais, principalmente o de São Paulo. E hoje, qual não foi minha grata surpresa, quando eu li uma entrevista do meu amigo Gonzalo Vecina, que me deu, que foi meu tema no Dois Dedos de Prosa, que está no ar desde domingo, tanto no canal do YouTube quanto no meu blog do Neumann, no portal do Estadão, exatamente dizendo isso. O doutor Gonzalo Vecina disse na entrevista ao UOL que esses conselhos servem às sombras. Por falar em sombra, e o desembargador Paulo Rangel, do Tribunal de Justiça do Rio, hein? Pelo amor de Deus, o cara proibiu a obrigatoriedade do passaporte de vacina e fala em ditadura sanitária, citando até Hitler. Isso já caiu na instância superior, mas sempre fica a lembrança de como a justiça brasileira consegue também abrigar calhordas de quinta, né? A Justiça e o Ministério Público. O senhor Augusto Aras, procurador-geral da República, avisou ao Supremo que abriu um inquérito preliminar para saber do ministro da Defesa, ex-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Neto, por que é que ele ameaçou as instituições, dizendo que se não houvesse voto impresso não haveria eleição no ano que vem, repetindo a frase do Jair Bolsonaro. O Augusto Aras é um palhaço, é um bobo da corte. Todo mundo sabe que inquérito preliminar não dá em nada. E ele mesmo já disse que não é para dar em nada mesmo. Ele já abre um inquérito que ele já tem a conclusão é que não houve crime de jeito nenhum, né? Por falar no Augusto Aras, ele está causando o maior quiprocó aí na República. Agora mesmo, os jornais estão publicando a declaração do Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, de que o retardamento pelo Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, da sabatina de André Mendonça, o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. A indicação do Jair Bolsonaro
para o lugar do decano, o último decano, que foi o Marco Aurélio Melo. Acontece o seguinte, o André Mendonça não tem nenhum saber jurídico, não é nenhuma figura assim intelectualmente respeitável, mas as razões pelas quais o Davi Alcolumbre está dando uma canseira nele, no Bolsonaro, tem a ver com os interesses de Roraima, o estado do Alcolumbre, a quem parece que o Bolsonaro não está servindo bem, né? E também é o fato de que ele descobriu que, no mínimo, André Mendonça não é tão crítico da Lava Jato como é o Augusto Aras, que é o candidato deles e de muita gente do Supremo para o lugar do Marco Aurélio Melo. Acho que isso aí é um retrato do que é o Brasil, porque a argumentação que o Fux usou, que inclusive a Eliane Cantanhede citou que teve uma votação e já teve um empate, não pode ficar com o número par porque tem um empate. Não pode ficar com o número par porque o Supremo está dividido. Se o Supremo não tivesse dividido, não tinha problema nenhum de ter só 10 ministros e não 11, ou seja, de ter que ter um número ímpar, né? O Flamengo passou para a final da Copa Libertadores da América no dia 27 de novembro, no secular e tradicionalíssimo histórico estádio de Montevidéu, no Uruguai. O adversário, até a última hora, aqui é o Palmeiras, que fez um gol no empate de 1-1 em Belo Horizonte, e o Palmeiras comemorou, e o Atlético Mineiro, que era tido como favorito, se achava favorito, está reclamando porque o idiota do Davidson invadiu o campo antes da bola entrar. Mas eu me baseio no meu parco conhecimento das leis do futebol, que se uma pessoa que está em impedimento não atrapalha, não anula um gol, se ele não tiver participação na jogada, é o caso de também se o STJD chegar à conclusão de que o Davidson foi apenas vítima da própria burrice ao invadir o campo, né? Antes da bola entrar no gol, né? Eu quero também notificar que recebi um Twitter de uma nota do grande... como é que é o nome do colunista do Globo lá? Que publicou que o outro lá, o sergipano. Anselmo Góes publicou que o Instituto Cervantes, lá da Espanha, reuniu objetos usados pela minha amiga Nelly da Pion, que é de origem galega, uma carioca galega lá da Galícia, no cofre em Madrid, uma homenagem que eles prestam à genial romancista hispano-brasileira. Bom, eu falei já aqui na Lava Jato, e o advogado da Lava Jato, que é o doutor Marcelo Nofeumacher, me dará no sábado de tarde uma entrevista do Neumann Entrevista a respeito da sua atuação como advogado da Lava Jato, e vai me dar notícias de um encontro que ele está tendo agora com Sérgio Moro, que está vindo dos Estados Unidos para o Brasil, que vai começar a discutir a possibilidade de se candidatar ou não à presidência da República. O Dois Dedos de Prosa do domingo é com Rodrigo Mendes, da editora Almedina, uma editora portuguesa que se instalou no Brasil, e o Rodrigo vai conversar comigo a respeito das questões todas que envolvem o livro na quarentena, as mudanças das modalidades de leitura, etc. Por enquanto eu vou ficando por aqui, lembrando que ainda estão válidas a entrevista e o Dois Dedos de Prosa que eu pus no ar na semana passada, né? O Dois Dedos de Prosa é com o doutor Gonzalo Vecina. Eu já falei para você, né? E a entrevista é com o embaixador Rubem Barbosa, entrevista brilhante, é um verdadeiro curso que ele dá. Não perca. Direto ao assunto. Em pé, só a verdade salvará as nossas vidas.